Olá, amados. A paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em seu lar. Este é o canal que leva a EBD até você, que por algum motivo não consegue participar da Escola Bíblica Dominical. Estamos finalizando este trimestre e posso afirmar que o comentarista José Gonçalves foi inspirado por Deus para trazer o tema desta lição, que é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, pois tem nos convidado a refletir sobre a diferença da igreja do primeiro século para a igreja atual. A lição desta semana é a de número 12, que tem como assunto o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Temos aqui 3 objetivos, e é por meio deles que vamos entender qual a proposta desta lição. O primeiro objetivo é destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. O segundo é enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho. E o terceiro, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Estes objetivos resumem exatamente o que a lição nos propõe. Já na introdução, é mostrado claramente como o Ide de Jesus, registrado em Atos capítulo 1, versículo 8, é levado a sério, não só pelos apóstolos, mas por um grupo de cristãos refugiados, fugindo da perseguição em Jerusalém. Esses crentes, ainda novos convertidos, com pouco conhecimento do plano da salvação, eram conscientes da missão da propagação do Evangelho. O primeiro tópico fala da consciência missionária da igreja. E o primeiro subtópico, o Evangelho para além das fronteiras de Israel. Lucas registra que depois da morte de Estevão, as perseguições aumentaram e os crentes começaram a se espalhar. E o versículo 19 de Atos, capítulo 11, diz que eles caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando o evangelho apenas para judeus. Curioso é que entre esses crentes surgiu um grupo que furou a bolha e resolveu anunciar o evangelho de poder para os que não eram judeus. O subtópico 2 vem confirmar que esses crentes, mesmo dispersados, fora da zona de conforto, longe de suas casas, eram conscientes da missão de propagar o Evangelho. Não perderam foco por causa das perseguições. Muito pelo contrário, fizeram dessa tragédia um motivo para espalharem o reino dos céus. O subtópico 3 nos chama a atenção para uma situação muito importante. Os cristãos que furaram a bolha e levaram o evangelho para além das fronteiras de Israel não eram líderes, não eram apóstolos, eram pessoas simples, consideradas leigas. Não possuíam conhecimento profundo do plano da salvação, mas sabiam dizer o que Jesus havia realizado na vida deles. Foram esses crentes novos convertidos, mas capacitados pelo Espírito Santo, que fundaram a igreja de Antioquia, uma das mais importantes do Novo Testamento. O segundo tópico nos apresenta uma igreja com visão transcultural. Aqui temos 2 subtópicos. O primeiro fala da cultura grega. De acordo com o comentarista, esse foi o primeiro momento que os cristãos judeus falaram de Jesus para quem não era judeu, cumprindo assim a ordem de Jesus registrada em Marcos capítulo 16, versículo 15. O segundo subtópico apresenta a contextualização da mensagem, ou seja, os crentes novos convertidos agora estavam pregando para um povo que não conhecia a promessa, não sabia nada a respeito do Messias. Por isso não fazia sentido falar da promessa feita aos patriarcas. Não poderiam também falar de costumes como circuncisão, entre outros, e até mesmo tradições. Ao invés disso, eles destacavam que Jesus é o Senhor e Salvador e que eles deveriam se voltar para o único Deus verdadeiro. Atos capítulo 14, versículo 15.
E o terceiro tópico fala de discipulado. Apresenta 3 subtópicos. O primeiro fala sobre a base do discipulado. Em Atos capítulo 11 e versículo 22, Lucas registra que quando a igreja de Jerusalém soube do crescimento do evangelho de Antioquia, enviou para lá Barnabé, um homem cheio de amor e fé, para observar o que estava acontecendo. Quando Barnabé vê o crescimento da obra, ele fica radiante, mas percebe que a igreja precisava de instrução. E acredito eu que ele foi instruído pelo Espírito Santo a inserir Paulo nessa importante missão. Paulo, que até então aparentemente estava esquecido em Tarso, agora havia chegado o momento dele entrar em cena. E Barnabé foi a Tarso e trouxe Paulo para ajudar no discipulado da igreja de Antioquia. E assim ficaram 1 ano ensinando os novos convertidos. O segundo subtópico esclarece que foi lá em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Até então, haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discípulos, santos. Também passaram a ser identificados como aqueles que eram do caminho, mas agora em Antioquia são chamados de pessoas de Cristo. O terceiro subtópico mostra a identidade que define um cristão, que não é apenas um rótulo, uma roupa, linguagem crentez, mas acima de tudo, as atitudes. Isso nos faz refletir que tipo de cristãos temos sido. Como eu tenho demonstrado que sou um cristão autêntico. Diante disso, é necessário que a igreja atual se preocupe em ganhar almas, mas invista em instrução para os novos convertidos, para que eles possam descobrir suas identidades como autênticos cristãos. Aprendemos muito com esta lição, inclusive que quando estamos sob a direção de Deus, o trabalho flui. Não por nossos méritos, mas porque os sinais acompanham. E assim nós finalizamos a lição de número 12. Esqueça de deixar o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida. Aguardo vocês no próximo sábado. Fiquem com Deus.